Porque, na real, cara, pra mim, o mito, ele é um espelho da mente. Eu conto o mito porque eu sou antropólogo. Eu quero saber, se eu contar algum mito aqui, sei lá, deve ter umas 7 pessoas aqui. Se eu conto o mito aqui, cada um vai ter um ponto de vista diferente. E aí eu não vou saber mais sobre o mito. Eu vou saber mais sobre as pessoas, sacou? Entendi. Caralho, o que mito, legal. pra mim, ele é um espelho pra refletir as pessoas. É uma né? ferramenta, no fim das contas. Ele é um psicodiagnóstico. Ele me dá um psicodiagnóstico. Ele fala onde tá o fluxo do pensamento daquela pessoa. Se eu falo do Ares, né, Deus da guerra, e um vai falar, porra, um cara odioso, mata todo mundo, não sei o que lá, e outra pessoa vai falar, porra, ele é apaixonante, ele é foda, ele é o Deus da coragem, não sei o que lá. Cara, ambos estão certos. Mitologicamente, ambos estão certos. O Ares é sanguinário, ao mesmo tempo ele é super sensível e o Deus da coragem também, sabe? Só que assim, se uma pessoa cai para um lado, eu sei mais dela, não do mito. Essa é a minha pegada. Tu gosta de jogar as paradinhas que tem a ver com os mitos? É claro que eles vêm todos diferentes, né? Pra tornar, talvez, às vezes, mais interessante, não sei o quê. Eu nem tô falando de God of War, não. Porra. Tô falando de... É porque isso é meio óbvio. Tu já jogou Hades? Não. Me mandaram jogar. Teve um aluno que falou pra eu jogar. Ele é um roguelike, eu não sei o quanto tu é familiarizado com o jogo, mas ele é assim... Quando você falou que um dos nomes do Dionísio era Zagreu, me chamou a atenção. É o personagem principal, né? Porque no jogo, Zagreu é o filho do Hades. É o filho do Hades. Sim. Com quem? Acho que com Perséfone. No mito também. Também tem um Zagreu? Só que você vai gostar mais dessa versão do mito. A versão do mito órfica tem Hades, Perséfone e Zeus, que é o pai da Perséfone. Todo mundo junto pra fazer o Zagreu. Olha que lindo. Caralho. Putaria máxima. Total. Não sei se eu gostei muito desse não, pra ser sincero. Isso porque tu não sabe como o Minotauro foi feito, né? Putz, grilo. Pera aí que eu quero saber. Como é que tu fala isso comigo bebendo água? Foi sacanagem. Tu fez de propósito, ele queria cuspir isso aqui. Quebrei o teu mito agora, hein? né? Cara, quase que eu... Pera aí, já quero saber do Minotauro. O Minotauro é sensacional. No joguinho, o Zagreu, ele é o filho do Hades, ele tá puto porque... a mãe dele foi embora e o caralho, ele quer ver como é o mundo lá fora. Mas ele tá preso no Hades. E aí, o jogo inteiro, ele tentando escapar do Hades. E como é um jogo roguelike, você não consegue da primeira vez, você não consegue nem na 10ª vez. Você vai morrendo, ficando mais forte e ficando mais experiente e conseguindo novas armas, isso aqui, até que você finalmente consegue. E toda vez que ele morre, ele volta pelo rio, aquele rio... Rio dos Mortos. Styx? O Styx. Aí ele volta por esse rio aí, fica puto, não sei o que, fala pros caras e tal. Tem uma porrada quase todas as referências que são mainstream, pelo menos, estão nesse jogo. E é sensacional, cara. Ele é amiguinho, o Cérbero lá, ele pra vencer, você não luta com o Cérbero porque você é muito amigo dele, você entrega um presente pro Cérbero fazer vista grossa, caralho. Mitologicamente tá certo. Tu dá um bolo de mel, leite e o Cérbero fica na dele. É melhor não lutar com ele. É um pouco mais sujo no joguinho lá, mas é muito foda, assim. E só por isso que eu tô falando, porque tu falou de Zagreu sendo o nome do Dionísio. E no mito, como é o nome desse moleque, do filho do Hades? Então... Não tem um nome? Tem algumas versões... A merda que isso... Mitologia tem uma porrada de versões, né? Mas tem algumas versões que eles não têm filhos. Tem algumas versões que a gente entende que, simbolicamente, todos os Eidolons, que são os espectros que estão no Hades, né? São filhos deles, né? Por uma questão simbólica. E tem o Zagreu também, mas é só na mitologia órfica, né? A gente tem mais umas 3 versões maiores da mitologia grega: Homero, Hesíodo e os órficos, basicamente, né? E nos órficos você vai ter... que só chegou pra gente alguns hinos, né? Que contam a história. E aí vai ter o Zagreu, que é o Dioniso, né? Sendo filho do Hades com a Perséfone e Zeus. Tudo junto. Caralho, mano. E o Minotauro, cara? É muito louco. Como é que nasce o Minotauro? Você tá preparado? Vamos lá. Cara, quando o rei de Creta, Minos, né? Minos, aliás, é uma dinastia, né? Tipo, você tem Minos 1, 2, 3, 4, né? Mas enfim, quando o Minos, número aleatório que a gente não sabe, né? Ganhou, o pai dele morreu, Minos, né? Enfim, ele vai até a beira do mar e reza pro Poseidon. Pô, Creta é uma ilha, né? Então, no iniciozinho do mandato dele, digamos assim, ele tem que rezar lá pro Poseidon pra pedir os favores. Não destrói não minha ilha aí, na moralzinha. Exatamente. Pô, bota uns peixes aí pra gente pescar. Exato, isso, essa é a ideia, né? Pô, não, fazer comércio maneirinho, pescar os peixinhos, o tsunami vira pro lado, pá, né? Essas coisas. E quando ele termina lá de rezar e tal, ele abre os olhos, tem um touro gigante na frente dele, branco, lindão,
E aí ele pergunta pro sacerdote qual é a do touro, o sacerdote fala, olha, você tem que sacrificar esse touro aqui pro Poseidon, pá, e aí você vai estar ok, né? Inclusive Poseidon era o Zeus antigo da ilha de Creta, antes da mitologia grega. Tinha outro nome que era Potidan. Mas enfim, isso é outra história. Era o deus mais pica, era ele. Antes do que a gente entende de mitologia grega, é tipo uma mitologia primordial, né? Porque isso tudo surgiu em Creta, né? Isso, foi a partir de Creta que se expande É. pra Grécia. Bem Exatamente. doido. Por isso que a conexão de Creta nesse mito do Minotauro É enorme. com Atenas, por exemplo, é enorme. Tipo assim, Creta é a ilha-mãe de toda a cultura grega, vamos dizer assim. Entendeu? A cultura mais antiga fica por isso ali. que tem a ver com esse lance do touro aí, inclusive. E aí ele não sabe o que fazer com o touro, pergunta pro sacerdote, o sacerdote fala, você tem que sacrificar esse touro aí e devolver pro Poseidon. Ele leva o touro pra dentro do palácio, aí ele olha pro touro, porra, gigantão, musculosão, com os DeLorean bombado e tal, e olha pro mirradinho lá dele e fala, acho que eu vou pintar um touro de branco. E dá uma enganada aqui, o Poseidon nunca vai saber. Claro que vai dar, porque poderia dar errado, né? Enfim... Aí ele pinta lá o touro de branco. Puta que pariu, o touro apareceu na frente nada, dele, cara. irmão. Ele brotou, entendeu? Aí o que Esses caras Isso são é um burros, é absurdo, brincadeira, cara. velho. Pois é. Os deuses brincam também, né, cara? Aí o Não, cara falou, pô... Deus fala assim, na moral, aí. Vamos ver se esse cara é um filho da puta mesmo. Tá aqui a o touro ideia pica. é essa, a ideia é essa. E os deuses são mais do que o próprio cara, né? Exatamente, exatamente. E aí, pô, o cara pinta o touro, manda o touro e tal, fala, deu tudo tranquilo, tudo lindo, né? E o que ele queria, na real, era botar esse touro pra poder, porra, fecundar o rebanho dele, né? E ter fazer uma uns porrada tourão de brabo. Tourão Isso. brabo, exatamente. E aí, o que o Poseidon faz? O Poseidon sente aquele cheirinho de tá me zoando, né, irmão? Tá certo. E aí, cara, uma coisa interessante, né? O Poseidon é um deus dos mares. A Afrodite, a gente não pensa muito nisso, mas ela também é uma deusa do mar. Ela nasce do mar e ela é filha das espumas, né? Afrodite significa deusa das espumas, né? E uma versão diz que ela é filha do esperma de Urano, na verdade, isso. que foi castrado, caiu o saco no mar e a partir dali do sêmen ela brotou, né? Tipo, exatamente. alto nível, né? Ali, lindão. E aí depois a pessoa pergunta assim, mas tu dá aula de mitologia pra criança? Eu falo, sim, não. Nunca. Não. Porra, pensa no Édipo, porra, não. É só pular essas partes aí, Renato. Pô, essas mas partes só são relevantes, cara. É só cortar Não, 90%. Aí faz um filme que nem os caras fizeram lá, Fúria de Titãs. Né? Ou então você diz assim, tipo, não, olha só, as bolinhas de Urano caíram no mar e através daquilo ali surgiu a Afrodite, cara. Nem foi as bolinhas, mas enfim. Pois cara. Foi da cabeça do pênis e do resto do esperma que tava ali que sai a Afrodite e do sangue, que foi cortado, né? Cortaram, tipo, que nem Game of Thrones. E era uma puta de uma caceta, né, cara? Porque você lembra era a piroca cósmica. Era a pica das galáxias, exatamente. Devia ter gerado um tsunami ali na queda, né, cara? Primeiro tsunami da história, acho que foi daí. O que tu falou? Urano significa o quê? Urano significa céu estrelado, que é o dono da... Ah, pica das galáxias. Total. É o pica das galáxias. O que caiu foi a pica das galáxias. Das galáxias, literalmente. Né? Igor, você com a referência, cara, parabéns. Não é? Igor é o referenciador, cara. Tranquilo. Enfim, e só pra completar a Afrodite, do outro lado do sangue, saem as Eríneas, que são as deusas da maldição familiar. São as fúrias? Isso. Tipo isso. Exatamente, tipo as fúrias. Em latim elas vão se chamar de fúrias, né? E aí você já tem toda uma dualidade ali, uma mitologia de dualidade. Que você tem de um lado a Afrodite, deusa do amor, e do outro lado as Eríneas, deusas da maldição familiar e tal, da vingança, etc. Né? Mas voltando lá pro Minotauro, que vai ficar muito mais divertido. Enfim, o Poseidon, assim como a Afrodite, ele também pode deixar as pessoas alucinadas de tesão, se ele quiser. Ah, não, cara. E aí, já vi onde isso vai dar. Pois é. Mas vai lá. Pois é, respira. Vai piorar. Aí, o Poseidon vai até a Pasífae, que é a esposa do Minos, e fala... E tu aí? vai dar pro touro. Tu vai dar pro touro. Você vai. Você quer. E ela fica alucinada. Tipo, ela não se aguenta. Ela fica... E ela vai pra cima do touro, ela se esfrega no touro. E o touro, tipo... só foda. Ignora ela. Ela fica desesperada, ela vai até o Dédalo. Nome lindo também, por sinal, eu sei. Se você tiver uma calopsita. Dédalo. Né? Lindo. Enfim, que é o arquiteto do palácio de Knossos, né? Que é um palácio incrível, enfim. E ela fala pro Dédalo, então, querido com nome bonito, que tal se você fizesse assim, tipo uma vaquinha de madeira pra eu entrar lá na posição já devidamente... Que isso, que pira, mané. Pois é.
E aí o touro, de repente, pá. Aí o Dédalo fala, não, senhora, isso é muito louco, a senhora fumou um bagulho muito, muito errado, não pode. Isso tá errado isso. Ela insiste, dá uma subornada, ele acaba topando, né? E aí ele faz uma vaca de madeira giga, com rodas, ele cobre a vaca de madeira, né? Com pelo de vaca, gordura de vaca, tal, pra ter cheiro de vaca e tal, mete lá no curral junto com o touro, e aí o touro faz o que o touro faz. Meu Deus do céu. Daí Minotauro. Aí ela... 9 meses depois. Tá, aí ela põe o Minotauro do mundo na moralzinha? Tipo, Essa informação a gente não tem. Né? A mitologia pula essa parte. Ela simplesmente deu a luz, entendeu? O que o Minos fez com o Minotauro? Então, o Minotauro... Cara, aí o que acontece? O Minotauro, ele nasce uma cabeça de bezerro, né? Sem chifre. O chifre vai nascendo depois, com o tempo, como todo touro, né? E o Minos vai saber por quê. Ele não consegue se desfazer daquela criança. Ele se apega. E aí... Sabendo que era filho do boi. Sabendo que era filho do boi. Daí veio, né? Pra mostrar já que não é seu filho. Mas tipo assim, era uma maldição né? do Deus, né? Então isso de certa forma apaziguava ele. Tipo assim, não tinha o que ele fazer. E se matasse fazia parte daquela maldição. Então ele tinha que aceitar, né? Então acabou se apegando pelo simples fato de ser vinculado a um Deus. Sabe, pô, fiz merda mesmo. E ele Vou pagar essa etapa aí que eu fiz merda. Uma coisa é um ser humano fazer uma parada contra você, outra coisa é um Deus fazer uma parada contra você, outra história. Ainda mais quando tu vacilou. Exatamente. Porque tu tá no erro. Tá totalmente no erro aí. E aí ele manda o próprio Dédalo, esse cara, construir o labirinto. Pra botar o touro lá dentro, né, o Minotauro lá dentro, pra ele viver, né? E interessante desse mito, né, que outro dia tinha um rapaz conversando comigo sobre mitologia e tal, e uma coisa que vira e mexe, alguém fala comigo, porra, mas tu dá aula de mitologia, o que tem a ver e tal, não sei o que lá. Aí eu falei, Minotauro eu vejo toda hora. Ele, aonde? Que porra é essa, Minotauro? Eu falei, eu vejo toda hora. Quantas crianças abandonadas na rua tu vê que não tem a menor ideia de que sociedade tá, como é que as coisas funcionam, quais são as regras. É animalizado. É um bicho ignorado e animalizado. Né? Então, assim, eu vejo o mito como uma metáfora para o que a gente vê na vida. Né? Claro, eu vou te contar o mito do Minotauro, mas eu vou te falar, olha, eu vejo isso aqui também. Além de outras maneiras de ver o mito, né? Mas nitidamente eu vejo isso. Tipo... Cara, isso é muito interessante estar falando, Renatão, porque assim, eu sempre encarei essas histórias, esses mitos, como entretenimento, porque eles são muito ricos, assim, de detalhes, inclusive. E eles são, sei lá, esse lance dos deuses que se misturam com os humanos e que sacaneiam os humanos, etc. É interessante, é uma história gostosa de ouvir, sabe? Mas você tá me dando uma dimensão diferente, que dá pra gente transportar isso pro mundo real. Super dá. Cara, a minha tese de pós-graduação em psicologia foi justamente... O título dela é Ares na farsa de Hermes. E eu falei sobre descompasso afetivo, sobre ódio, né? O subtítulo era Descompasso afetivo na era da desinformação. E eu falei sobre ódio e fake news, só. Puxando do mito do Ares e puxando do mito do Hermes. Caralho, maneiro, tu é muito nerd. Obrigado, ele diz isso pra todo mundo, cara, que tem essa pegada aí. Mas você é muito nerd. Isso aí é a primeira vez que eu te vi aqui, por isso que eu tô feliz de você dizer assim, isso, são dois nerds, são dois nerdola bombado, cara. Né? Super nerds ativar. Pô, mas deixa eu te perguntar. Tá bom, eu entendi o que aconteceu com o Minotauro, como ele nasceu e como ele foi parar no labirinto. Mas foi o Rei Minos também, esse ou o próximo, que mandou matar o Minotauro? Não. Quem mandou matar o Minotauro? Cara, aí que tá. Ninguém mandou matar o Minotauro. Isso aí, tipo, tem um mito em Atenas, né? Onde o rei Egeu... Né? Aí entra uma outra questão. Vamos lá. O Minos tinha outros filhos, entre eles Ariadne, que é a mais famosa, mas vários outros filhos. E um dos filhos dele foi assassinado numa competição esportiva em Atenas. Ele foi... Basicamente, o cara saiu de Creta, foi até Atenas. Esculachou geral. Exato. Venceu geral, venceu todo mundo. E aí, na hora que o cara tá lá trocando de roupa no vestiário e tal, deram uma esfaqueada nele e tal, tipo estilo Júlio César, pá. E o cara meio que esvaziou ali. Acho que não vai voltar, não. E aí, o Minos ficou bem bolado das ideias. Falou, porra, né? Pode fazer isso com meu filho, tá? Vocês estão com inveja, que meu filho é fantástico, né?
Então vocês vão estar condenados. E aí ele queria fazer uma guerra contra Atenas, né? E aí rolou o mesmo um acordo... Minos, não é o próximo Minos. Não, o mesmo Minos, é. Tá. E aí rolou um acordo comercial, um acordo mesmo, né? De tipo, olha, você manda, em troca de você ter matado meu filho, né? Pra gente não fazer guerra e destruir a tua cidade, todo ano você manda 12 virgens, 6 homens, 6 mulheres, pra minha cidade, tá? Pra Creta, pra eles serem, né, pasto do Minotauro, que tá ali no labirinto e tal. E o Teseu, que foi um dos filhos do... Aliás, que era o filho único do Egeu, né, do rei de Atenas, né? Ele se oferece para ir junto porque ele quer matar o Minotauro para acabar com aquele negócio. Tipo, tá matando um monte de gente aqui na cidade, vou parar com isso, né? E aí ele vai numa viagem até lá, tipo, uma viagem super incrível. Tipo, tem um momento da viagem que o Minos começa a dar em cima da menina que vai ser sacrifício. E aí o Teseu fala, ó, não pode não, olha, tu não vai sacrificar a mulher? Não, nada de ficar tentando pegar ela não, tal. E o Egeu fala, quem você acha que é? Eu sou filho de Zeus. Aí ele faz uma parada lá, sai um raio. E o Teseu fala pra ele, pô, mas eu também sou filho do Poseidon. E daí, né? E aí o Egeu tira um anel, joga no mar, fala, tá bom, prova aí que tu é filho do Poseidon, pega o anel de volta. O Teseu mergulha no mar, consegue encontrar o Poseidon. Poseidon é tipo a lâmpada de Aladim, cara. O Poseidon dá 3 desejos pro Teseu. Isso vai dar uma merda no final da vida dele, mas enfim. Ele dá 3 desejos apresenta a família toda, né? Olha, tá aqui Ariel, pequena sereia, né, tal. Caralho. O Tritão. O Tritão, que é o pai da pequena sereia no desenho da Disney, ele é um personagem mitológico real. Ele é filho do Poseidon e ele é bipolar. Tritão não é um sereio. É tipo um sereião. É tipo um sereio gigante. Né, que aparece no filme da Pequena Sereia, né? Mas enfim, aí o Teseu mergulha lá, conhece Poseidon, conhece a esposa do Poseidon, Anfitrite e tal, a parada toda. Isso levou um tempão, eu suponho. Pois é, mas o cara conseguiu respirar debaixo d'água, tipo Aquaman. E o cara ficou lá esperando ele voltar com o anel. Ficou. E aí, daqui a pouco sobe o Teseu, volta pro negócio, pá, devolve o anel, e aí o Egeu fica, né, que, pô, peraí, o maluco mergulhou. Ficou lá embaixo d'água, mas ele foi na não bronca? morreu e voltou. O Teseu foi na bronca ou ele era mesmo filho de Poseidon? Não, ele era mesmo filho do Poseidon. Aí chegou lá, encontrou o papai, salve pai, não sei o quê, pô, me dá um bagulho aí pra comer, tô cheio de fome. Exatamente, tem salmão aqui pra eu respirar. Tem sushi. Tem sushi. Hã? Bote prato de comida pra mim. Bote prato de comida pra mim. Bota prato de comida, sabe? Bota prato. Né? Tu vai me negar um prato? Porra, tu vai me negar um peixe. Na moral. É isso, entendeu? Eu vi essa entrevista. Maravilhosa. É uma conversa, não chama de entrevista. Conversa. Se Perfeito. liga. Tu vai me falar quais foram os 3 desejos que ele pediu pro Poseidon, né? O anel, primeiro. Qual é, Poseidon? Me dá um anel. Aí o Poseidon, o de ouro ou de couro? Caraca. Jesus. Não deixa eu solto não, ladrão. Vai lá, o anel. Aí foi um anel, né? E ele não chega a pedir o terceiro, né? Mas o segundo é no final da vida do Teseu, tipo assim, o corte rápido. Tramontina, né? Teseu mata Minotauro, pá, volta da ilha e tal, casa umas 3 vezes, enfim. No segundo casamento dele, com uma amazona chamada Hipólita, a rainha das Amazonas. Ela vai... Não é a Hipólita, não, é o terceiro casamento dele mesmo. É a Fedra. É muita gente, às vezes eu confundo, que eu era jovenzinho na época. Mas enfim, né, porra. A Fedra, que é a terceira esposa dele, ela se apaixona pelo Hipólito, que é o filho dele, filho do Teseu, né? E ela faz uma coisa que é muito comum na mitologia grega, que é chegar no cara e falar, e aí, qual é? Já foi. E aí o cara, não, peraí, você é esposa do meu pai, não vai rolar e tal. E quando... Mas vai lá e maceta assim mesmo. Não. Não macetou? Não macetou. Aí a loucura é essa, o cara, tipo, não, tô fora dessa e tal. Inclusive porque ele cultuava Ártemis, o que é uma coisa que você faz mais ou menos até os seus 15, 16 anos de idade. Né? Essa é a deusa da caça? Isso, deusa da caça, dos terrenos selvagens, montanhas e tal. É tipo como é que é o nome daquele aqui no Brasil? Oxóssi, tipo Oxóssi. Isso, tá. Exatamente, tipo Oxóssi. Né? E aí, como ele cultuava a Ártemis, ele não estava ainda em época de cultuar Afrodite. Tem isso, tem fases. Cultuar Afrodite meteu a época de... Exatamente, hormônios e pá. Entendi. Né? E aí ele, não, nada a ver e tal, vou sair pra caçar. Ela chega no Teseu e fala,
teu filho tentou me estuprar, ela se rasga toda, pá. Isso é bem comum na mitologia, cara. Enfim. E aí teu filho tentou me estuprar e tal, e o Teseu fica boladíssimo, super triste e tal, não sabe o que fazer, até que ele lembra, porra, tem um pedido. Na verdade tinha 2 ainda, né? Tem um pedido. Aí ele pede pro Poseidon matar o filho dele, matar o neto, né? Matar o próprio neto. E o Poseidon faz isso. Quando Hipólito tá andando de carruagem, vem um monstro marinho do nada, tipo, gigantesco, na frente do cavalo, e sobe do mar e tal. Os cavalos se assustam e se jogam de um penhasco e ele vai caindo e morre. Que merda, hein? E o terceiro pedido ele nunca chegou a fazer. Nem chegou a fazer, que ele morreu antes. Tem isso, então, às vezes não dá tempo, né? Pô, burrão. E tu sabe, O cara só pedir mais pedido. Porra. nesse mito, cara, de Teseu, do Minotauro e tal, a parada que eu acho mais impressionante, aí de novo a gente conecta com a história. Antes dele ir pra Creta, o pai dele pediu o seguinte pra ele: filho, quando você estiver voltando, troca sua vela do seu barco. Ele vai com a vela negra. Quando você estiver voltando, você bota a vela branca. Pra saber porque que aí é eu ele. sei que você tá voltando vivo. Porque ninguém nunca tinha voltado vivo do Minotauro. O Minotauro era devorador de todo mundo. Todas as vezes que foram pessoas e os virgens para ser sacrificados, todos morreram. Então o Egeu, pai de Teseu, pede para ele: então, filho, troca, eu vou estar aqui. E aí tem a localização geográfica atual na Grécia, que é o Cabo Súnion, no extremo sul de Atenas. Até Cavaleiros do Zodíaco tem um lance que Saga prende Cano, ou Cano prende Saga no Cabo Súnion, naquela grade, É o Saga que prende o Cano. É o Saga que prende o Cano, né? E aí ele tá lá: tire-me daqui, o Gilberto Baroli, né, cara? Aquele vozeirão dele: tire-me daqui, Cano, Saga, né? Tire-me daqui. Cara... E tipo, eu lembrando disso, né? Cara, quando eu estive lá pessoalmente, só me vinha Cavaleiros na cabeça, cara. É a voz do Gilberto. Tire-me daqui, tire-me daqui. Só que não existe essa prisão, né? Isso foi uma invenção de Cavaleiros. Realmente não existe nenhuma comprovação arqueológica, né? Mas existe o Cabo. É no extremo sul de Atenas e tem um templo de Poseidon lá. Até hoje, construído no século V, por volta de 400 e pouco antes de Cristo. E aí tem esse templo lá. Então, sabe, tem a localização geográfica. O Egeu estava ali, o pai dele, esperando todo esse tempo em que o Teseu foi lá matar o Minotauro. O pai dele ficou ali, esperando no Cabo Súnion. Quando ele viu no horizonte o barco voltando com as velas negras, ele entendeu que o filho dele tinha morrido. Tinha sido morto pelo Minotauro. Aí o que ele faz? Se joga. Se suicida. Puta merda. Ele próprio, Egeu, pai de Teseu, se suicida e cai no mar. Num penhasco, porque é um penhasco gigante. Aí o Teseu: puta merda, esqueci, mano. Ele não sabia disso ainda, né? Ele não viu o pai dele morrendo. Mas aí você vê como que a mitologia interpola com a realidade. Aí quando Egeu se mata, né, no mar ali, aquele mar ainda não tinha o nome. Passou a ter o nome de Egeu, por causa do sacrifício de Egeu, por causa do filho dele, que tinha falecido. Então, tipo assim, você vê, cara, interpolações assim da história com a mitologia de uma maneira que, tipo assim, você viaja no mito e viaja na história. Então, quando você vai lá e você vê o Cabo Súnion e você conhece a lenda, você começa a imaginar tudo aquilo acontecendo, cara, né? Que pode ou não ter acontecido em alguma medida, porque, por exemplo, quando a gente fala de Egeu, ele é um personagem mitológico, de certa forma. Só que será que não existiu, de fato, algum pai que em algum momento, naquela época, se matou porque o filho dele estava retornando de alguma viagem perigosa e de fato morreu nessa viagem, ou ele achou que tinha morrido e ele se matou então? E aquela história foi sendo repassada de geração em geração e tomando conceitos mitológicos que acabou transferindo para o metafísico, sabe? Então, pode ter acontecido mesmo de fato, né?